Vamos para a terceira reflexão. Precisamos falar também no milagre da Sagrada Face no Vaticano, que aconteceu no século XIX, no dia 6 de janeiro de 1849, sob o pontificado do Papa Pio IX, São Pio IX. Agora ele é beato aí pelo Papa Bento XVI, mas esse é mais um dos santos papas que nós tivemos na igreja, com toda certeza. 19 séculos depois dos santos reis magos contemplarem a Sagrada Face de Jesus no presépio em Belém, o Senhor quis mostrar à humanidade a sua verdadeira face. Jesus tinha revelado à venerável irmã Maria de São Pedro, uma freira carmelita da cidade de Tours, que queria ver a devoção à Sagrada Face difundida por toda parte. Aos devotos da Sagrada Face que se dispõem a fazer reparação às ofensas cometidas contra Jesus, o Senhor fez diversas promessas. Jesus também revelou à venerável irmã Maria de São Pedro a cruz e exorcismo da Sagrada Face, o pequeno evangelho e diversas orações da Sagrada Face de reparação. Em 8 de julho de 1848, a venerável irmã Maria de São Pedro foi chamada por Jesus para entrar na vida eterna, 1848. 6 meses depois, em janeiro de 1849, o Santo Padre, o Papa Pio IX, estava no exílio em Gaeta. Ele teve de fugir de Roma, pois os revolucionários queriam matá-lo. O Papa Pio IX, então, ordenou que fossem feitas orações públicas em todas as igrejas de Roma para implorar a misericórdia de Deus. Na Basílica de São Pedro foi realizada, durante 3 dias, uma veneração pública do véu de Santa Verônica. Os católicos lotaram a Basílica, atendendo ao pedido do Papa e rezando diante do véu que enxugou a Sagrada Face de Jesus no caminho do Calvário. No terceiro dia da exposição, a 6 de janeiro de 1849, um milagre ocorreu com o véu de Santa Verônica. A Sagrada Face apareceu claramente como que viva. As feições assumiram uma tonalidade mortal e os olhos fundos exibiam uma expressão de grande dor. Muitos choraram e aconteceram muitas curas. O milagre durou 3 horas e foi atestado por um notário apostólico, sendo documentado no Diário da Basílica Vaticana. Uma cópia foi enviada ao Santo Padre em Gaeta. Nesse tempo não haviam celulares nem máquinas fotográficas, por isso artistas foram chamados às pressas para retratar a Sagrada Face de Jesus. Cada artista fez o seu desenho da Sagrada Face, que brilhava no véu de Santa Verônica, e é impressionante que, apesar de terem estilos diferentes, os traços da Sagrada Face coincidem perfeitamente em todos os desenhos feitos. Então foram feitas cópias dessas imagens da Sagrada Face, que se tornaram relíquias ao tocarem o véu original. As cópias originais trazem o selo papal de autenticidade e foram distribuídas pelo Papa Pio IX a diversas igrejas e ordens religiosas da Europa. Várias dessas cópias verdadeiras da Sagrada Face chegaram à prioresa das Beneditinas, em Arras, que, conhecendo as revelações da irmã Maria de São Pedro sobre a devoção à Sagrada Face, prontamente enviou algumas delas às irmãs carmelitas de Tours. A prioresa das carmelitas, Madre Maria da Encarnação, imediatamente enviou 2 dessas imagens da Sagrada Face ao venerável Léo Dupont, o apóstolo da Sagrada Face, um leigo, tão leigo quanto eu, quanto você, mas que tinha devoção à Sagrada Face. Léo Dupont disse à sua mãe, enquanto lhe mostrava as imagens e explicava a origem milagrosa delas: esse é o primeiro raio de esperança de que a missão da irmã Maria de São Pedro de difundir a devoção à Sagrada Face se tornará realidade. E acrescentou: olhando a imagem, podemos ter uma ideia verdadeira de quanto nossos pecados e maldade custaram ao Divino Redentor. Mas o que eu mais percebo é que não foi a saliva e os hematomas que tornaram sua agonia tão violenta. Esta imagem mostra o opróbrio e a confusão que ele suportou por ter sido insultado de forma tão desumana. Aqui é revelada a agonia moral do Salvador. Verdadeiramente, esta é uma imagem milagrosa. Isso aqui está falando justamente da estampa desse quadro da Sagrada Face que você tem aí na sua casa, ou deve ter, de Tours. A Sagrada Face de Tours, exatamente, olhando para essa Sagrada Face, foi que ele disse tudo isso. E o venerável Léo Dupont tinha razão. Ele mandou colocar a imagem da Sagrada Face num quadro e a deixou exposta em sua sala. Diante do quadro da Sagrada Face de Tours, por 30 anos, muitos milagres aconteceram, desde curas até conversões.
Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Então, meus irmãos, essa é a origem da Sagrada Face que está aí na sua igreja doméstica. Né? Também no dia da Epifania, o Senhor se apresentou ao mundo, aos reis magos, né, aos pagãos, aos gentios, num dia 6 de janeiro. E se apresentou a nós como ele realmente é também num dia 6 de janeiro, no século XIX. Com esse milagre, a Sagrada Face, ali no véu de Santa Verônica, já está meio apagada, inclusive, tem um véu por cima protegendo o véu de Santa Verônica, tem um tecido por cima, um véu fino protegendo, mas mesmo assim brilhou de tal forma, e ficou assim em 3D, de tal forma que os artistas conseguiram chegar lá, os desenhistas, e fazerem essa ilustração justamente da Sagrada Face do Senhor. Muitos de vocês têm as duas Sagradas Faces aí, né? Tem a Sagrada Face de Tours e tem essa outra Sagrada Face, a relíquia da Sagrada Face. Se você observar, é muito parecido. É a diferença, assim, da mão do artista, né? Mas é muito parecido mesmo, as duas, né, são muito parecidas. Então, os traços do Senhor estão aí, inconfundíveis. E nós temos a graça de ter sido revelado tudo isso para nós, da paróquia Sagrada Face de Tours, da família Sagrada Face, e continuarmos com essa devoção que desde que o Senhor retomou com a irmã Maria de São Pedro, foi muito perseguida, depois passando também pela Beata Maria Perina, perseguida também, enfim, porque o demônio odeia justamente essa devoção que é tão poderosa, e uma devoção poderosa não só de milagres, mas também para conversões. Então é uma devoção perseguida, assim como a paróquia Sagrada Face de Tours é perseguida também por divulgar a verdade, por divulgar a Sagrada Face, por divulgar a igreja verdadeira, por estarmos a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, sermos servos do Senhor aqui nessa terra. A gente é perseguido e vai continuar sendo perseguido, mas tudo bem, nós vamos continuar porque a gente não faz a obra por nós nem para nós, não é para nós que nós trabalhamos para o Divino Mestre, trabalhamos para nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.